Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa, boa noite aos amigos aqui. Bom, de Atlético tá difícil, viu, chefe? Assim, eu não aguento mais vir aqui falar que não temos notícias, mas infelizmente é isso que está acontecendo, assim, muito parado, o mercado muito parado. O Atlético agora está com treino em dois turnos, né, de manhã e à tarde. Tivemos quinta-feira um treino aberto, né, para a imprensa. Então, o Léo Duarte, né, também já estava lá, se apresentou junto ao grupo. Estamos aí com a especulação da saída do Scarpa, mas também nada de muito concreto. O Dudu, que deve continuar realmente, né, depois da volta da Copa. E tivemos a volta do Fred, né, o Fred se reapresentou no Fenerbahçe, então, assim, acho que realmente as coisas estão bem travadas aí com o Atlético, não estão seguindo muito do jeito que o torcedor queria, do que imaginávamos. Então, essas são as notícias do Atlético. Estamos esperando alguma notícia, assim, um reforço, alguma coisa, porque nos próximos 30 dias, né, depois da Copa, o Atlético vai ter 10 jogos. Então, são muitos jogos e nós não temos nenhuma novidade aí. Paulo Brax, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, me ajuda aí, meu filho. Vamos, né, movimentar esse mercado aí, vamos trazer alguma coisa para dar um alento para essa torcida atleticana. Bom, mas falando de Brasil agora, né, tivemos uma segunda-feira, graças a Deus, muito felizes. Assim, no primeiro gol, eu particularmente achei que o Brasil não ia conseguir virar, foi a primeira virada do time do Brasil, né, no comando do Ancelotti. Então, assim, a gente ficou ali muito preocupado, alguns jogadores muito mal, como por exemplo o Casemiro, em que pese tenha feito gol, eu continuo achando o Casemiro muito lento, muito pesado ali para poder sair, parece que ele tá com, sei lá, 300 quilos, não consegue ir, não consegue correr, a gente viu ele no final ali, quando foi substituído, também bem cansado. Tivemos a lesão do Paquetá, né, não sabemos se é uma lesão, se é um desgaste, o que é, mas também teve que sair, e eu acho que isso ajudou muito o Ancelotti, porque eu particularmente também já tiraria ele ali no final do primeiro tempo. E a gente já tinha falado que o jogo contra o Japão ia ser um jogo mais difícil, né? Não ia ser um jogo tão fácil, com placar tão elástico, igual tivemos contra a Haiti, contra a Escócia, porque é um time mais bem posto, é um time mais bem treinado, é um time muito disciplinado, é um time que corre muito e que a gente já sabia que ia jogar na falha do Brasil, que foi como aconteceu no primeiro gol, né? O Brasil falhou ali, eles vieram no contra-ataque e conseguiram fazer aquele primeiro gol que abriu o placar. E, assim, o que a gente percebe, que também me preocupa muito, é que quando o Vini Júnior está muito marcado, essa seleção costuma morrer. Ela morre. Então, assim, a gente não tem criatividade lá na frente, a gente não consegue criar muitas jogadas, a gente não consegue levar perigo para o adversário. E, nesse caso, o Japão conseguiu marcar muito bem o Vini Júnior. Então, anulou o Vini Júnior ali, a gente viu o Paquetá muito perdido, o Brasil não conseguia levar muito perigo ali para a área do Japão. E isso é um pouco preocupante, depender só de um jogador. Talvez se a gente colocasse o Endrick ali no meio dos zagueiros e tirasse um pouco dessa pressão do Vini Júnior, o time ia jogar mais leve, eu acho. Então, eu acho que o Ancelotti ele vai ter que pensar nisso. E para falar de Ancelotti também, gostei das mudanças que ele fez, né? Mas achei ele também muito corajoso, de manter principalmente o Casemiro, né? Eu acho que é um homem de segurança do Ancelotti, né? Que o Ancelotti confia bastante. Mas eu, se fosse técnica da seleção, né, não sou, obviamente, por isso que é o Ancelotti, né, que faz as mudanças certas, eu teria tirado o Casemiro ali, e foi ele quem fez o gol, né, então, assim, igual eu falei, não acho que jogou bem, acho que veio para o segundo tempo melhor do que o primeiro, porque eu acho que não tinha nem como ser pior do que no primeiro tempo, mas eu teria tirado ele ali, mas acabou que fez aquele gol, né, que foi muito, muito bom, graças a Deus, assim, conseguimos fazer esse gol e tirar um pouco da pressão, que o Brasil estava com essa pressão, né, com 1-0. E achei também que o Japão cansou um pouco, assim, eu acho que eles estavam esperando que ia para prorrogação, então baixou ali um pouco o ritmo, e aí foi quando o Brasil conseguiu ali no finalzinho fazer um gol também, para poder terminar aquilo logo, para poder se classificar logo e não ir embora. Agora vamos esperar, né, para ver o próximo jogo, como que vai ser, como que o Ancelotti vai colocar esse time. O Neymar, de fato, não entrou na coletiva pós-jogo, o Ancelotti falou que estava esperando para colocar ele ali na prorrogação, né, para usar ele ali. Eu acho que é principalmente por falta de ritmo, por falta de físico, né, voltando agora de uma lesão. Então, vamos esperar para ver o que o Ancelotti vai fazer nesse próximo jogo e vamos esperar, né, para ver se vai ter sucesso.
E, por fim, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like aí, seguir todos os companheiros aqui, porque tá muito legal a nossa live. E mandar um abraço,